Olá pessoal, o meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em finanças pessoais e literacia financeira e hoje vou responder a uma das perguntas que me fazem mais habitualmente. Se temos dinheiro disponível, o que é melhor? Amortizar ou investir? Esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes e que eu já respondi muitas vezes ao longo do tempo e daí achar que era importante fazer aqui este episódio para explicar a minha opinião sobre este tema. Então, quando temos algum dinheiro disponível, seja porque temos aqui um extra de subsídios de férias, subsídios de Natal, ou porque realmente conseguimos aqui acumular algum capital que está então disponível para nós utilizarmos, surgem aqui duas grandes hipóteses. O que é que eu devo fazer? Devo então utilizar este dinheiro para amortizar o meu crédito, seja um crédito de habitação, seja um crédito pessoal ou algo do género, ou, por outro lado, devo utilizar este dinheiro para investir e rentabilizá-lo. E a verdade é que, na minha opinião, há aqui duas respostas possíveis ou duas formas de olharmos para esta situação. Em primeiro lugar, há a resposta puramente matemática. E esta resposta o que nos diz é que nós devemos olhar às taxas de juros e às taxas de rentabilidade dos dois produtos e comparar. Ou seja, se eu tiver um crédito com uma taxa de juros de 7%, por exemplo, e tiver um investimento possível onde eu consigo rentabilizar o meu dinheiro a 10%, matematicamente eu devo investir e não amortizar. Porquê? Eu tenho, vamos imaginar, 1000 € disponíveis e então eu vou investir os meus 1000 € naquele produto que me vai rentabilizar a 7%, a 10%, desculpem, o que quer dizer que eu vou receber esses 10% e que são suficientes para pagar os juros de 7% do outro lado e ainda me sobra aqui um diferencial, ao mesmo tempo que eu não me descapitalizo. Ou seja, eu não perco aqueles 1000 €. Eles continuam lá e estão disponíveis para mim para, eventualmente, depois reutilizar, ou pelo menos para os ter lá e não ficar sem absolutamente nada. E esta é a lógica. Eu tendo um dinheiro disponível que consigo rentabilizar a uma taxa superior à taxa do crédito, então, matematicamente, isto faz sentido. Lá está. Eu invisto a 10 para pagar a 7 e ainda me sobra a diferença. Já para não falar que eu, ao continuar a pagar este crédito, quando ele terminar, quando eu conseguir amortizar tudo, eu vou continuar com o meu dinheiro investido que me continuará a rentabilizar. Se de outra forma eu tivesse optado por amortizar, então eu não ia ter este dinheiro no final. Eu pagava a minha dívida, mas no final não ia ter absolutamente nada, ok? Isto é o que diz a matemática, isto é uma resposta puramente matemática, puramente lógica e se já me seguem há algum tempo, já ouvem as minhas ideias, as minhas publicações, sabem que eu não vejo as coisas necessariamente dessa forma. Apesar de eu ser uma pessoa naturalmente muito lógica e muito racional e muito matemática em algumas coisas, temos que entender também que, quer queiremos, quer não, e para o bem ou para o mal, nós somos criaturas ou somos seres também emocionais e que as emoções desempenham aqui um papel no nosso dia a dia. E a questão das finanças pessoais, precisamente por se chamarem pessoais, temos que perceber que dificilmente alguma regra vai ser aplicada e aplicável a toda a gente. Na verdade, há regras que existem, a coisa matematicamente faz todo o sentido, no entanto, nem todos vamos olhar para aquelas regras da mesma forma, nem todos vamos concordar com elas e aquilo não se vai aplicar a todos nós em qualquer momento e a coisa não funciona assim. A coisa é bastante mais complexa do que isso. E então eu acho que nós devemos pensar de uma outra forma. E pensar de uma forma até mais equilibrada ou mais consciente, se quiserem. E o que é que esta forma mais equilibrada ou mais consciente nos diz? Diz que talvez faça sentido nós chegarmos aos dois lados da equação ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de ser uma coisa puramente matemática, em que estamos ali e dizemos sempre, ok, neste momento a taxa de juros do crédito é maior e por isso eu vou amortizar. Agora a taxa de juros do investimento já é maior e então eu vou investir. Aquilo que nos diz é que nós, se calhar, podemos, talvez, é uma ideia, abordar as duas questões ao mesmo tempo. E sempre que temos algum dinheiro disponível, amortizarmos, utilizarmos uma parte desse dinheiro para amortizar e outra para investir. Porque qual é o problema daquele primeiro exemplo que nós estamos a falar de sempre de irmos à matemática pura e dura e àquela questão lógica de onde a taxa for maior é onde eu coloco o meu dinheiro? Por norma, e aqui obviamente poderá haver alguma exceção, mas por norma, vai ser muito complicado nós encontrarmos um produto que nos garanta uma rentabilidade superior à taxa de juros do crédito. Pode acontecer, mas será muito pouco provável. Eventualmente, lá está, nos créditos de habitação com spreads muito antigos e agora com a subida dos certificados de aforro, por exemplo, eu consigo se calhar ter uma taxa de juro garantida no certificado de aforro superior à taxa de juro do crédito. Mas isso é uma exceção. Se nós estivermos a falar de créditos pessoais de 7 ou 8% de TAN, se estivermos a falar de cartões de crédito de 12, 13, 14%, muito dificilmente. Eu nunca digo que é impossível, porque obviamente pode escapar aqui alguma coisa que eu não saiba,
mas muito dificilmente nós vamos ter um produto que nos garanta uma taxa de rentabilidade superior a essa, ok? Qual é então aqui o problema? É que se nós optarmos pela fórmula matemática, eu estou a comparar uma taxa de juros que é garantida, que é do meu crédito e que eu vou ter que apagar e que eu sei qual é, com uma taxa de juros expectável, com uma expectativa de rentabilidade. E isso pode não acontecer. Eu posso achar que vou conseguir rentabilizar o meu dinheiro a 10% e não o conseguir fazer. E rentabilizar, no limite, até de uma forma negativa. O investimento desvalorizar. E isto é muito importante, porque isto vai baralhar as minhas contas todas. E nada daquilo faz sentido. Eu, de repente, eu achava que estava a comparar um crédito de 7 com um investimento de 10 e, de repente, vejo-me perante um crédito de 7 com um investimento de menos 2, por exemplo. Ok? Ou até que seja 0, na verdade. Ou qualquer coisa inferior a 7. E isto baralha todas as contas, como é óbvio, e a parte matemática deixa de fazer sentido. É por isso que esta abordagem mais equilibrada, mais consciente, mais abrangente e não necessariamente puramente matemática, na minha opinião, faz sentido. E permite-me ir gerindo. Eu não tenho que fazer sempre 50-50, não tenho que dividir o meu dinheiro disponível em crédito e em investimento. Eu posso às vezes fazer 80-20, porque já tenho um património acumulado interessante e então opto por amortizar mais e, em vez de crescer o património. Ou então, por outro lado, eu posso estar a tentar aumentar o meu património para um qualquer investimento no futuro ou para uma poupança que esteja a fazer e então opto por ter o meu dinheiro disponível e amortizar apenas com 20% e poupar ou investir os outros 80%. E isto dá-me esta flexibilidade de ir gerindo e trabalhando nos dois caminhos. Eu sou da opinião que as dívidas devem ser pagas o mais rapidamente possível. Mesmo que sejam dívidas boas, e para quem não sabe o que são dívidas boas, estamos a falar daquelas dívidas em que eu contraio para investimento, e aqui um exemplo claro e clássico é o investimento em habitação, investimento para imobiliário, utilizando o crédito de habitação, ok? Em que eu pago uma prestação de 300 euros e consigo rentabilizar aquela compra, aquele imóvel a 500 por mês ou algo do género, ou até para compra para revenda, ok? Mesmo que seja este chamado crédito bom, na minha opinião, e mesmo que tenha uma taxa de juro muito, muito baixa, eu defendo que devemos pagar as nossas dívidas o mais rapidamente possível, porque acredito que vivermos sem dívidas absolutamente nenhumas seja uma liberdade de espírito enorme. E a verdade é que todos nós trabalhamos por isso. Todos nós estamos aqui a falar de investimentos, a falar de dinheiro, a falar de poupanças, de finanças pessoais, tudo isso porquê? Porque queremos tranquilidade financeira. E isso é uma coisa muito mais importante e muito mais alcançável também, diga-se a boa da verdade, do que a história da independência financeira, da liberdade financeira. Eu acho que o primeiro passo de qualquer pessoa, e isto devia ser um objetivo de qualquer um, é termos liberdade, é termos equilíbrio financeiro. Liberdade financeira, claro que sim, fará sentido para alguns, para outros nem por isso, mas este equilíbrio financeiro, esta tranquilidade financeira é muito, muito importante. E será sempre mais complicado termos essa tranquilidade ou esse equilíbrio enquanto tivermos dívidas. Porque sabemos que há sempre ali uma coisa que estamos a dever a alguém. Há sempre ali um pagamento que se nós não fizermos vamos ter um problema muito grande. E daí eu ser da opinião que nós devemos amortizar as nossas dívidas o mais rapidamente possível, mas não sacrificando a poupança. Ok? Por isso lá está. Não concordo com a questão matemática pura e dura, porque acho que estamos aqui a comparar coisas que nem sempre são comparáveis, que são taxas de juros garantidas com taxas de rentabilidade expectáveis, e às vezes as contas podem nos sair muito, muito furadas, e temos um problema. Podemos acabar numa situação até pior do que aquela onde começámos. E temos aqui esta abordagem mais consciente que nos permite ir trabalhando nas duas formas ao mesmo tempo, e acho que isso vai acelerar muito o nosso processo de riqueza. Não nos podemos esquecer que riqueza financeira ou património financeiro funciona com duas variáveis: ativos menos passivos. Quanto mais ativos tivermos, ou quanto menos passivos tivermos, maior o nosso património, maior a nossa riqueza financeira, e é isso que nós devemos alcançar. E eu acho que desta forma, trabalhando nas duas variáveis ao mesmo tempo, conseguimos acelerar muito esse processo, conseguimos chegar lá bastante mais rápido e conseguimos essa tranquilidade ou esse equilíbrio financeiro que todos nós esperamos. Esta é a minha opinião. Lá está, como eu disse e já o digo várias vezes há muito tempo, as finanças pessoais são exatamente isso. São pessoais. Isto faz sentido para mim. É isto que eu faço. Sempre que eu tenho um dinheiro extra disponível, eu opto por o dividir entre amortização de créditos e reforçar as minhas poupanças, os meus investimentos. No entanto, nada disto está errado. Se estás a ouvir isto e a abordagem puramente matemática, puramente lógica, de fazer contas, faz sentido para ti, ótimo, segue com essa. Não faças o que eu estou a fazer só porque eu estou a partilhar a minha opinião. Todas as pessoas devem
fazer aquilo que faz sentido. Isto aplica-se a amortizar versus investir e aplica-se a qualquer outra coisa que se faça na nossa vida. Temos que estar, acima de tudo, confortáveis com aquilo que estamos a fazer, confiantes na nossa estratégia e ela tem que fazer sentido para nós. O dinheiro é nosso, custa-nos a ganhar, vai demorar tempo até o conseguirmos multiplicar, por isso toda a nossa estratégia, seja ela qual for, terá de fazer sentido sempre para nós. A verdade é que qualquer estratégia que seja aplicada muito dificilmente irá correr mal se for dentro de regras minimamente lógicas e minimamente racionais. A verdade é que muitas das pessoas tentam criar aqui grandes estratégias e grandes coisas muito complexas, quando se calhar uma abordagem muito mais simples e muito mais direta e muito mais consciente e equilibrada, provavelmente poderia trazer aqui melhores resultados. Hoje era isto que eu tinha para falar contigo. Queria falar contigo, queria lançar esta conversa sobre amortizar e investir. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Achei que fazia sentido partilhar a minha opinião aqui contigo. Espero que tenhas gostado. Obrigado e até à próxima.